Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Maria Lúcia, a Josiana de Salvador nos escreveu: gostaria de passar aos irmãos que as práticas matinais continuam magníficas e adoro fazê-las e faço à noite também por 1h30. Realmente não conseguiria descrever o que sinto, só agradeço. Querida Maria Lúcia, obrigada pela direção que me destes em relação a conversar com meu pai. Eu conversei e ele, maravilhoso, entendeu e respeitou e não comenta mais nada e disse que me respeita e que continua sempre orando por mim. Que eu fique despreocupada porque ele admira a minha opção. Também não comenta mais com meus irmãos queridos. Ficou tudo harmoniosamente consertado. Muito obrigado. Estou praticando bastante os comandos e orações do primeiro raio e adoro fazê-los e agora tenho 3 questões. Primeiro, eu queria muito saber se posso, de acordo com os ensinamentos dos mestres ascensos, adotar uma criança ou crianças e se haveria idade ideal ou se poderia adotar em qualquer período de suas vidas. Há uma criança de 15 anos que eu queria adotar e acredito que essa vontade continue porque sinto muita vontade de ajudar essas crianças brasileiras que estão sem amparo adequado. A segunda pergunta da Josiana diz: eu namoro há quase 4 anos, mas nunca senti o chamado interno para casar e ele, que muito zela pela relação, vive comigo aceitando este fato, porque já entendeu que o casamento para mim não seria prioridade, porém ele quer casar e ter filhos. Quando nos conhecemos, fomos logo morar juntos, porém nos separamos em setembro último e retornamos no dia de Natal como namorados de novo e vivemos em grande harmonia agora. Eu queria ficar assim, cada um em sua casa e cada um mantendo a sua própria individualidade pessoal. Como somos fiéis e resolvidos em relação ao nosso querer, até queria casar para selarmos a nossa união perante Deus. Porém, amigos, queria ficar morando sozinha ou com meus filhos que quero adotar. Isso é possível de acordo com as leis divinas? O que os queridos mestres dizem a esse respeito? E a terceira pergunta dela diz assim: sobre o meu namorado ainda, ele tem mãe e irmãs convertidas à religião cristã ou evangélica batista. E tem aparecido com ideias evangélicas e quer ficar assistindo TV evangélica aqui em casa. No começo nem liguei porque achei que fosse passageiro, só que agora percebo que ele está curtindo, embora não queira admitir e critique o tempo todo. Como posso me relacionar com alguém que acredita nessas coisas e que tem a mente tão fechada para esse caminho que eu escolhi? Me orientem porque seria bom encontrarmos um modo de continuarmos juntos, mesmo se ele se interesse pelo caminho de lá, até porque não preciso de aprovação dele em meu caminho, mas sei que seria magnífico se levássemos em harmonia a ideia de seguirmos juntos o caminho de Deus. Obrigado, Josiana. Josiana, querida, que lindo o seu e-mail. Agradecemos a Deus por você ter resolvido o problema com seu pai. A maior parte dos problemas familiares podem ser resolvidos por meio de um diálogo amoroso e muita compreensão. Você soube colocar-se no lugar de seu pai, observou o ponto de vista dele, por isso teve esse resultado. Quanto à adoção, é sim aprovada pelos mestres, e você pode adotar uma criança de qualquer idade. Existem crianças que nascem para aquela mãe adotiva. É enorme o interesse dos mestres ascensos para que os filhos de Deus atendam as crianças de todas as formas possíveis. Você pode escrever uma carta ao mestre Eumória pedindo a ele para patrocinar este teu projeto de adoção. Ore e medite, converse com Eumória antes de definir qual a criança que escolherá. Quanto ao casamento, é muito recomendável pela fraternidade que seja abençoado por um ministro religioso. E você pode fazer o comando de luz de Mestre Lando
pedindo a Ele que dê a você sabedoria e discernimento para tomar esta decisão que só pode ser tua. Se você quer adotar filhos, seria importante para eles ter um lar bem constituído, com pai e mãe. O exemplo da Sagrada Família em um lar harmonioso. Ele seria um bom pai para as crianças? Um modelo de pai? De que forma ele contribuiria para a educação das crianças? Falo em amor e disciplina. Ele se entusiasma com essa tua ideia de adoção? Ele participa disso? Leia em nosso site a aula Processo Indutivo e Dedutivo, que ajudará muito neste ponto. Quanto à sua última pergunta, religião é um direito sagrado e deve ser respeitado. Você deve respeitar a ideia dele e ele deve respeitar a sua. Não permita que ele critique a sua religião e você não deve criticar a dele. A religião batista é boa e ele pode não estar pronto para esta senda iniciática, que é de muita renúncia e disciplina. Deixe-o assistir TV evangélica e leia em nosso site a aula Precisamos Ser Tolerantes. Uma senhora fez pergunta igual à sua a Mark Prophet e ele respondeu dizendo: ele está com Jesus em uma religião evangélica e você quer trazê-lo para Saint-Germain. Deixe-o com Jesus. Maria Lúcia, assim como foi o meu casamento, onde eu não tinha um ministro dos mestres ascensos para fazer o meu casamento, e nós chamamos um pastor para fazer. Eu concordo e acho muito importante essa orientação que você deu para a Josiana. Eu digo, Josiana, você poderia demonstrar o seu respeito pela igreja do seu marido, oferecendo a ele para casar na Igreja Batista. Ele vai ficar muito feliz e vocês vão ter uma bênção de um ministro no casamento de vocês. E depois, Paulo, como você sabe, o sexo fora do casamento não é aprovado pelos mestres ascensos. Maria Lúcia, a questão de um pastor, um ministro de uma igreja fazer o casamento tem seu valor, principalmente porque eles têm um momento de fazer casamentos. Eles fizeram vários casamentos. Eles têm aquele momento necessário para pedir a bênção para o casamento. E são consagrados para isso. Com certeza. A próxima pergunta veio do Vanderlei. Ele diz: prezados Paulo e Maria Lúcia, parabéns inicialmente pelo trabalho ora desenvolvido no intuito de divulgar e trazer ao conhecimento ao grande público os ensinamentos dos mestres ascensos. Meu nome é Vanderlei e eu sou de Belo Horizonte. Há 10 anos atrás tive acesso ao trabalho de Saint-Germain através do livro Alquímico, recebido de presente de uma pessoa amiga. Confesso que tive pouco interesse sobre o assunto na época, cheguei até a fazer algumas pesquisas, mas não encontrei muita coisa a respeito, o que me levou a desistir. Coincidentemente, voltei a ganhar o mesmo livro, agora de outro amigo, e resolvi aprofundar-me, e para minha surpresa deparei-me com diversos sites sobre o assunto, mas o que mais me chamou a atenção foi o da Grande Fraternidade Branca. Agora, sou um estudante e a cada dia me sinto mais envolvido. Preocupo-me quando, por motivos profissionais, perco um só dia de contato com os mestres ou com a leitura dos ensinamentos divulgados no site. Ouço também o programa semanal de rádio e internet. Como estudante, tomo a liberdade de dirigir-me a vocês, Paulo e Maria Lúcia, se me permitirem, para esclarecimentos de dúvidas e sugestões. Começo com a sugestão dizendo: é possível desenvolver um roteiro para que iniciantes como eu possam seguir diariamente, onde nele esteja contido os comandos, decretos, orações, quantas vezes, quanto tempo, quais os dias da semana devem ser realizados, quais as situações em que devem ser aplicados, etc. Vanderlei, a sua sugestão é muito boa e nós iremos providenciar isso para muito breve. Maria Lúcia, o que nós temos hoje enviado para as pessoas que nos perguntam por e-mail o que fazer, nós enviamos um e-mail que mostra passo a passo o caminho para os estudos em nosso site. Mas sabemos que os ensinamentos precisam ser garimpados e o buscador deve encontrar o que procura, orientado por um mestre ascenso. Nosso trabalho é disponibilizar os ensinamentos, comandos e orações para que os mestres levem os buscadores a encontrar o que estão preparados para entender. Mas concordo que um guia de orações mais importantes poderia ser bem interessante de fazer. E também, Paulo, nós temos reiterado muitas vezes aqui
que é indispensável o estudo básico do livro Razão de Viver, que ali contém toda a explicação, não só uma lista, mas o que, por que fazer isso ou aquilo. O Vanderlei continua, depois da sugestão, com suas perguntas. Ele diz: deparei-me no livro alquímico, na página 166, com as palavras de Sha'ara. Quem é Sha'ara? Sha'ara, Vanderlei, é um mestre ascenso de grande poder, que surgiu nos anos 30 e deu uma série de ditados ao Guy Ballard, no movimento AM. Mark Prophet também nos trouxe alguns ditados de Sha'ara. Sha'ara é o filho de Meta, que é a filha de Sanat Kumara e Vênus. Assim, Sha'ara é o neto de Sanat Kumara e Vênus. Imagine isso, ele é o neto de Sanat Kumara. Essa nem eu sabia. Graças à sua pergunta, eu descobri essa informação. Eu adoro esse trabalho, é uma maravilha, né, Maria Lúcia? Que maravilha. Vou colocar ele nas minhas orações daqui para frente. Continuando as perguntas, Vanderlei diz, na página 185, o último parágrafo do mesmo livro, está escrito o seguinte, aspas, assim, não apenas teu problema se resolverá, como também cada passo ganho desta maneira será firme e alcançarás a liberdade eterna. Se é por liberdade financeira que imploras, suplico que excluas a aparência da atividade externa da tua mente e a ponhas em tua poderosa presença, eu sou, o único. Daí, pontinhos, fecha aspas. Daí ele pergunta, o que é excluir a aparência da atividade externa da mente? Vanderlei, Saint-Germain está ensinando que precisamos parar de nos associarmos com o ato que estamos atuando na escola da vida. Você não é o Vanderlei, você está atuando a vida do Vanderlei. Nossa realidade é outra, completamente diferente. Quanto mais nos associarmos às nossas imagens externas e aos problemas desta personalidade manifestada, mais limitados e presos nos sentiremos. O mestre nos ensina a colocar a atenção na presença eu sou, que é a nossa imagem superior, perfeita e ilimitada. É exato isso, Paulo. Isso é maravilhoso. E compreender esse ponto e realmente agir como o Saint-Germain está ensinando aí é a solução para todos os problemas. A pergunta número 3 do Vanderlei diz, existe algum comando de luz exclusivo para o Elohim Hércules? Sim, Vanderlei, existe. Ele foi entregue à humanidade pelo mensageiro Mark Prophet, da Summit Lighthouse. Você poderá conhecê-lo adquirindo o livro de decretos da Summit. A quarta pergunta diz, os ciclos cósmicos têm a ver com a data e a hora do nascimento da pessoa? Sim, Vanderlei, data, hora e local de nascimento. Além disso, fazemos uma análise do nome e sobrenome, o que pode ajudar muito ao autoconhecimento. A quinta pergunta do Vanderlei diz, saberia dizer-me se existe algum grupo de estudos aqui em Belo Horizonte que esteja ligado à GFBB? Vanderlei, nós trabalhamos para disponibilizar os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca para todos os que buscam esses conhecimentos exclusivamente via internet. Nós não possuímos nenhuma sede física para atendê-los. Não poderíamos indicar um grupo de estudos sem o profundo conhecimento de como ele está sendo dirigido. Existe, sim, no Brasil, muitas pessoas transmitindo os ensinamentos dos mestres ascensos com amor e boa vontade, mas nem sempre com o real conhecimento necessário. Sabemos de certos grupos que misturam os ensinamentos dos mestres com outras filosofias que nada têm a ver com a verdadeira senda iniciática. Isso pode causar perturbações na mente do buscador da luz e afastá-lo do cumprimento do seu plano divino. Peça sempre ao seu eu superior que lhe indique o caminho de um grupo de estudos idôneo. Ele lhe mostrará o caminho. Lembre-se sempre que o chamado compele a resposta e fique atento aos acontecimentos. De qualquer forma, queremos que saiba que este é um caminho solitário. A alma precisa encontrar o seu caminho interior e, para isso, precisa estudar muito. Vanderlei, uma boa sugestão é você convidar alguém, alguma pessoa que esteja interessada no assunto, para orar com você uma vez por semana. E aí você já terá o seu grupo de acordo com aquilo que você está aprendendo. Isso mesmo, maravilha. É importante as pessoas se unirem entre amigos, entre conhecidos de preferência. Da mesma linha, né, Paulo? Desta mesma linha que ele está adotando.
Porque se ele vai para outro grupo, outra linha, pode dar algum, como você bem disse, dar algum problema. Nós já criamos o Interagindo com a Grande Fraternidade Branca para ajudar as pessoas que não têm a quem fazer perguntas. E depois basta começar com mais um. Onde houver dois ou mais em meu nome, lá eu estarei, disse Jesus. Sim. Se vocês oram uma vez por semana com alguém, seja da família ou não, se vocês estão dispostos a fazer isso, já São Miguel encaminha uma pessoa para vocês. Isso é verdade. Mas a GFBB está na internet disponível para fazer esse papel de grande amigo de vocês. O Vanderlei termina o seu e-mail dizendo: agradeço, desculpando-me pelo excesso de dúvidas e prometendo que voltarei a incomodá-los sempre que se fizer necessário. Na luz de Deus, sempre, Vanderlei. Vanderlei, isso não incomoda, esse é o nosso trabalho, com amor e carinho que nós fazemos isso, né, Maria Lúcia? Nosso prazer é levar as respostas do que a gente já conseguiu compreender dos ensinamentos, é maravilhoso. Maria Lúcia, a próxima pergunta é da Solange. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, meu nome é Solange, preciso urgentemente de uma orientação. Sempre fui uma pessoa muito alegre e hoje só se vê tristeza na minha vida e no meu coração. Moro com minha filha de 23 anos, uma pessoa muito difícil de se lidar, tem uma personalidade ou gênio muito forte. Ela, muito revoltada, já tentou seriamente por 2 vezes o suicídio. Faz tratamentos terapêuticos, toma remédios, mas mesmo assim é muito agressiva. Ela grita e fala palavrões, briga com o namorado todos os dias, quebra tudo, clama pela morte, diz que em seu coração só há ódio. Buscando algo, sem saber o que, na internet, cheguei ao site da Grande Fraternidade Branca. E lendo os ensinamentos, orando, foi como um bálsamo. Sou uma pessoa de muita fé, orando muito ao Arcanjo Miguel, fazendo os meus decretos, minha vida está muito complicada. Muito obrigado, na paz profunda, Solange. Querida Solange, é muito importante você estar invocando São Miguel para a sua filha. Quem tenta se matar atrai a entidade de suicídio, e isto não é nada bom. Por isso, recomendamos que faça também o comando de luz Astreia Miguel, pedindo que a amada Astreia liberte a sua filha da entidade de suicídio. Você pode também, se desejar, consagrar sua filha Maria Santíssima, pedindo que a querida mãe a receba em seu imaculado coração e a cure do ódio e da causa desse ódio. A causa é importante. Entregue de verdade e cada vez que se preocupar, renove a entrega e ore Ave Marias. Quando sua filha gritar ou xingar, afaste-se um pouco, calmamente, e invoque São Miguel e Astreia, pedindo a eles que tomem conta da situação e da sua filha. O seu papel agora é orar e manter serenidade. Sinta compaixão por esta alma atormentada, mas você não precisa sofrer junto. Em Gênesis lemos: escolha vida e não morte. Você pode escolher ser alegre, ao invés de entregar-se ao sofrimento. Para manter a serenidade, procure desenvolver alguma espécie de arte, que pode ser participar de um coral, artesanato ou um trabalho voluntário de ação social. Qualquer uma dessas atividades ajudará você a mudar o foco da sua atenção. Quando pensamos no problema, nós o fortalecemos. Ouça com atenção a resposta que demos para Glória e Vilma no programa número 14. Solange Amélia, manter-se alegre não significa absolutamente que você está indiferente ao sofrimento da sua filha, mas sim que está elevando a sua frequência vibratória para ajudá-la. E ore Ave Marias, Ave Marias. Maria Lúcia, eu quero comentar, Solange, eu acho que uma das coisas mais importantes que um pai tem que fazer numa hora dessa é entregar realmente a Deus e dizer: olha, pai, é sua filha, cuide dela. Você não pode, Solange, fazer mais do que já faz. Agora, o que você tem que fazer realmente é entregá-la a Deus. Deus é o pai dela. Deus é o verdadeiro pai de todos nós. Agora, se tomamos o problema todo em nossos ombros,
Deus não pode atuar. É a entrega que faz a diferença, não é, Maria Lúcia? E só quando a pessoa realmente executa a entrega, consegue entregar e manter-se serena, porque a serenidade é uma prova que ela entregou. Deus está cuidando, eu confio em Deus, eu entreguei para Maria, consagrei a Maria, então eu não tenho que me preocupar. Maria Santíssima vai cuidar dela. O meu papel é orar para magnetizar a energia necessária para a cura desta alma. É uma alma de Deus, Deus colocou em minhas mãos, eu vou pedir por ela, eu vou orar por ela, mas se eu estiver sofrendo, eu não entreguei. Olha, eu te aconselho a fazer o seguinte, chegar no canto do seu quarto, põe uma cadeira no canto do quarto toda noite ou na sala e senta na cadeira, pega o japamala e faz 108 vezes, diz assim, amada presença de Deus, eu sou o que eu sou, amada presença de Deus, eu sou o que eu sou, 108 vezes, vai puxando as contas do japamala até chegar em 108 vezes e daí você para, respira fundo, depois de falar 108 vezes o nome da presença de Deus, e você diz, amada presença de Deus, eu sou o que eu sou, eu entrego a minha filha nas suas mãos, peço intercessão divina na vida dela, porque os problemas fugiram do meu alcance, fugiram do meu controle, eu gostaria muito de poder ajudar minha filha, mas eu não tenho esse poder, quem tem esse poder é a nossa presença de Deus, a minha e a dela, é a presença do Pai Eterno que pode ajudá-la, e somente Deus, e ela está entregue agora, em nome de Jesus, amém. Isso feito com constância, se você fizer isso antes de dormir todo dia, e ao levantar, vai, senta na cadeira, faz de novo, eu tenho certeza, e somado ainda com o que Maria Lúcia indicou para você fazer durante o dia, eu tenho certeza que a vida da sua filha vai mudar. Acredite nisso. E ela deve também visualizar a filha tranquila, serena, fazendo tudo como deveria fazer, ao invés de visualizar o problema, visualizar a solução. Grande poder, é a visualização. É isso. Continuando. A Josiana faz mais uma pergunta, dizendo, Paulo, quero saber sobre limpeza de ambientes, pois moro há 4 anos em uma casa muito antiga. Essa casa meu pai comprou, daí a partir desse ponto, a Josiane descreve que a casa esteve alugada por pessoas de muito baixa vibração por 10 anos. Como o e-mail é muito longo, a gente cortou, ela continua. Percebo que a casa tem vibrações horríveis e eu oro o tempo todo, sempre fiz isso desde que vim para cá e sei que algo já limpou, porém sei que ainda tem coisas a serem consumidas e eu assim sinto. Por favor, deem-me orientação a esse respeito. Como falei, faço os decretos, mas gostaria muito mesmo de fazer algo específico a essa questão e sei que os senhores podem me ajudar, porque já têm me ajudado muito. Agradeço profundamente pelo tempo de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou Josiana de Salvador. Josiana, pelo que entendi, você mora em um anexo da casa e, portanto, não pode limpá-lo. Para isso, seria muito bom se, quando o seu pai sair da casa principal, você fosse lá para orar. O CD de Astréia e Miguel vem com uma excelente invocação para a limpeza de sua casa. Visualize a chama de Astréia queimando desde abaixo da casa até acima. Acima de tudo, entenda que sentir confiança em que será atendida é a coisa mais importante a fazer. Quando eu oro para a purificação da minha casa, eu faço isso sempre antes de dormir. Peço a Astréia e Miguel que atuem até o limite do terreno ao redor da casa. Continue fazendo a limpeza, é uma questão de tempo. Outra coisa importante é fazer uma boa pintura por dentro e por fora. Maria Lúcia, a Helena nos pergunta, olá Maria Lúcia e Paulo, estou ouvindo o programa pelo site da Grande Fraternidade Branca e você, Paulo, acaba de fazer a oração à Maria Santíssima, apelando contra a liberação do aborto em nosso país. Vocês falaram sobre o karma que o aborto pode gerar no plano nacional e de que ele é também o assassinato de um inocente. Bem, esta é a minha história. Quando eu tinha 19 anos, me envolvi com um homem casado e engravidei. Quando soube que estava grávida, nem pensei 2 vezes, resolvi abortar. Ele apenas aceitou minha decisão e meio que, sem discutirmos sobre isso, tomamos as providências. No entanto, sinto muitas vezes que tenho que fazer algo com relação ao aborto que fiz, pois inúmeros foram os sinais que recebi e agora que me aprofundo ainda mais nos ensinamentos dos mestres, essa responsabilidade com o que fizemos torna-se maior ainda. Eu quero começar de novo. Ser feliz, ter uma família, mas não esqueço do filho que neguei. Preciso de uma orientação. Como devo proceder? Pois isto é um peso que carrego e que me faz triste.
Obrigado, um abraço, Helena. Querida Helena, lamentavelmente, os médicos não explicam à cliente que ela terá de carregar esse peso após ter abortado um filho. Eles não falam dos traumas, da dor, das neuroses, do arrependimento tardio e das feridas na alma. Não, eles só dizem que tudo é muito fácil e simples. Bem, Helena, você deve escrever uma carta dirigida ao Conselho Kármico, pedindo perdão pelo aborto que praticou. Nessa mesma carta, prometa o que fará para resgatar esse karma. Vou te dar algumas sugestões e você poderá optar por uma ou mais. Orar diariamente pelos bebês que ainda estão no útero da mãe em perigo de serem abortados. Orar pelas almas de luz que estão para encarnar. Pedir proteção de São Miguel para as mulheres grávidas. Nós vemos tanta notícia em jornal de coisas terríveis e crimes e assassinatos, acidentes de mulheres grávidas. Orar para impedir a legalização do aborto no Brasil. Fazer alguma espécie de ação social para crianças. Assine a carta com o nome completo, coloque-a no seu altar e após uma boa sessão de chama violeta e orações de pedido de perdão, queima. Agora vem um ponto muito importante. Quando pedimos perdão a Deus com sinceridade, Ele nos perdoa. O problema, muitas vezes, que encontramos é a dificuldade em perdoar a nós mesmos. Este é um ponto a ser trabalhado até a libertação total da culpa. A chama violeta pode ajudar. Saint Germain pode ajudar. Não olhe mais para o passado, e sim para o presente. Há muito trabalho para fazer na seara do Senhor, para ser feito aqui e agora. Nós estamos na escola da vida para aprender, Helena, e o erro faz parte do aprendizado. Olha, Maria Lúcia, uma das coisas mais importantes que você disse aí é que nós temos que nos perdoar. Sabe, gente, nós somos o nosso primeiro Deus. Se nós não permitirmos a vinda de Deus na nossa vida, nem Ele não pode atuar, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, é importante que você se perdoe até mesmo antes de pedir perdão a Deus. Isso é extremamente importante. A próxima pergunta veio da Janeide. Não sou contra os ensinamentos da Fraternidade Branca, claro, porque desta forma estaria me correspondendo com o lugar errado. O ensinamento da Grande Fraternidade Branca acredita na afirmação de que no plano astral é possível existir seres evoluidíssimos cumprindo missão, ou que os seres escolhem os planos para cumprir missão, a exemplo do ser crístico que viveu a vida como Jesus Cristo neste mundo tridimensional? Janeide da Silva. Janeide, seres evoluidíssimos não habitam o astral. Sabemos que seres evoluidíssimos têm missões em que vão ao astral para salvar almas perdidas, a exemplo de Jesus, porém eles habitam o plano etéreo e não o plano astral. Eles saem do etéreo, vão ao astral, atuam e voltam, assim como atuam também no plano físico. Quando os senhores do karma chamam a alma para encarnar, eles ofertam a vinda para a Terra, mas nunca uma opção para nascer no astral. O astral é lugar de almas que morreram e, pelo grande apego à matéria, ainda se mantém por lá. Isso ocorre por muitas razões, mas sabendo que às vezes, mesmo que a alma tenha vivido uma vida materialista, a oração de parentes e amigos pode salvá-la da vida astral, permitindo que reencontre uma oportunidade de renascimento mais rapidamente. Amigos, o único meio de quebrar esse ciclo de morrer e renascer, ou até mesmo de ficar perdido nos horrores do astral, é buscar em vida o desapego dos desejos carnais. Os prazeres precisam estar em servir a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Só isso realmente liberta. Maria Lúcia, a Josiana de Salvador tem mais uma pergunta. Sigo aqui, desta vez, com outras questões que inevitavelmente vão surgindo à medida que nos aprofundamos na busca e no estudo. Peço a Deus que essas questões sirvam também para os outros irmãos. Ok,
Eu gostaria, primeiro, de dizer que continuo efetuando, a cada vez com mais intensidade, as minhas orações e decretos e queria uma orientação agora sobre a sequência e composição dos mesmos. Quero dizer, será que está correta a minha sequência? Será que teria algo com que os senhores poderiam sugerir ou ajustar? Eu inicio pela manhã com as seguintes orações. Uma oração para as manhãs, o bom dia, invocando os 7 raios e a presença eletrônica, onde invoco o primeiro raio, oração para a proteção e união da família, o Pai Nosso da GFBB, 3 Alegra-te Maria. Depois eu faço os seguintes comandos nesta sequência. 30 minutos de Astréia Miguel, El More, repilam agora, Saint Germain, São Miguel e as 108 invocações para São Miguel. Leio todos os dias pelo menos um ensinamento do site e, como Paulo sugeriu, escolhi 2 mantras que entoo mentalmente quando estou com alguém e oralmente quando estou sozinho, o tempo todo que posso e lembro. Por favor, corrijam o necessário. Muito obrigado. Olá, Josiana. Você está indo muito bem, você vai colher resultados maravilhosos com esse teu esforço e prática e aplicação dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. O tempo que você dedica às orações está ótimo, está dedicando 1h30 de manhã e à noite, maravilhoso. E a sequência também. Apenas acrescente, logo no início, como primeiro decreto, o cone de proteção, que deve ser feito de pé, visualizando um cone de luz branca em torno de si mesma, fechando embaixo dos pés para a proteção da energia. Repita este cone de luz 3 vezes. Paulo, você poderia, por favor, entoar o cone de luz para que todos reconheçam e saibam também qual é? Sim, o cone de luz ele tem uma variação no nosso site, onde nós fazemos para nós, pessoalmente, ou para a nossa família, ou até podemos fazer para outras pessoas, né? Mas eu costumo fazer para a família sempre, ele é assim. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege a mim e a minha família com seu cone de luz branca, liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso tempo para a vida do Senhor. Amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege a mim e a minha família com seu cone de luz branca, liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso templo para a vinda do Senhor. Na amada presença de Deus, eu sou em mim, cobre e protege a mim e a minha família com seu cone de luz branca, liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso templo para a vinda do Senhor. Amém. O André mandou um e-mail nos perguntando: Olá, Paulo e Maria Lúcia, venho com 3 perguntas. Tenho uma amiga que é ateia, porém ela se envolveu com uma outra amiga que a ameaçou de fazer magia negra. Ultimamente, minha amiga está muito cansada, ficou doente, só dorme e está irritadíssima. Ela me relatou que outro dia estava descendo as escadas e sentiu algo empurrá-la. Tentei falar com ela sobre a Grande Fraternidade Branca, porém ela, sendo ateia, diz que tudo isso é imaginação humana. Estou muito, mas muito preocupado com ela, afinal, ela não é mais a mesma. Queria saber alguma dica, que comando ou oração própria para isso, para amenizar o efeito que a magia negra está agindo sobre ela. André, sua amiga precisa sofrer as consequências de sua decisão. Só o karma educa. Talvez o Santo Cristo pessoal dela esteja permitindo que ela sofra um ataque de magia negra, deixando de protegê-la, para ela poder sentir que o espiritual existe. Muita gente só acorda para Deus quando enxerga a maldade. Deus sabe o que faz, André. Aqui é uma escola e se quer realmente ajudar sua amiga, deve orar para Deus mostrar a ela o caminho da luz. Ore para que ela enxergue ao invés de preocupar-se com os problemas dela. Ela precisa aceitar a luz em seu coração e dar a atenção a Deus. André, se você ora por ela, você irá certamente minimizar o efeito dessa magia negra. E quando nós oramos por uma pessoa, mesmo que ela não creia, o que acontece? A chama bate naquela pessoa, envolve e começa a ativar a chama do coração dela, para que ela venha ter a compreensão necessária. Decretos de proteção de Miguel e Astréia são muito importantes nessa hora para ela.
Fazer, Maria Lúcia, vocação de proteção é importante, mas mais importante é trabalhar para a conversão da alma dela. É isso. A próxima pergunta do André é a seguinte: bom, eu realmente procuro seguir o que os mestres ascensos ensinam, mas outro dia pensei numa coisa. Os ensinamentos dos mestres ascensos têm algo em comum com o que Jesus ensinou? André, Jesus é um mestre ascenso, André. Em sua encarnação como nosso amado Jesus aqui na Terra, ele demonstrou os ensinamentos dos mestres com perfeição absoluta. Não é, Maria Lúcia? Jesus, está escrito na Bíblia o seguinte: Jesus falava claramente com seus discípulos. Tudo isso que nós aprendemos, Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, Maria Lúcia, isso inclusive está bem colocado nos evangelhos apócrifos, né? É uma coisa interessante de se estudar. Exato, e também na Bíblia diz que se fosse escrito tudo que Jesus falou, não haveria lugar no mundo para tantos ensinamentos, para tantos livros. Isso significa que chegou até nós muito pouco. Tudo isso Jesus ensinou, não tem a menor dúvida. Com certeza. A outra pergunta é a seguinte, ele diz: Sanat Kumara encarnou fisicamente na Terra? Sim e não. Ele esteve muito tempo na Terra, ele caminhou por toda a Terra, dizem as Escrituras, para deixar os passos para que os filhos da luz pudessem seguir. Porém, ele não nasceu como um bebezinho, filho de ninguém. Ele encarnou, assim como Saint Germain o fez na Europa, ele se materializou. Ele segurou e manteve a chama trina da Terra acesa para que pudéssemos evoluir. Sim, quando ele pediu ao Conselho Cósmico permissão para vir à Terra, para ajudar os filhos de Deus, para salvar a Terra, ele teve essa permissão, porém ele teria de vir fisicamente. Ele já era um ser de tanta luz que ele não precisava nascer aqui como nós. Ele veio para salvar, para ativar a chama trina dos filhos de Deus. Depois de um tempo que ele ficou aqui, os próprios filhos de Deus se rebelaram contra ele, então ele levou-se para o planetário. Ele, todo o castelo, o palácio onde ele habitava. O André termina seu e-mail dizendo: obrigado, André, São Paulo. Maria Lúcia, a Sheila do Rio de Janeiro pergunta: olá, Paulo, Maria Lúcia, tudo bem? Eu sou a Sheila do Rio de Janeiro. O que vocês podem nos falar sobre o Sr. Maitreya e também sobre a deusa da liberdade? Desde já, grata, Sheila. Olá, Sheila. O Sr. Maitreya ocupa o cargo de representante do Cristo Cósmico. Na escala da hierarquia, ele é discípulo do Sr. Gautama e guru de Jesus. Quando Jesus dizia, meu pai, ele estava se referindo ao Sr. Maitreya. Nós também podemos escolher um mestre ascenso como nosso pai espiritual. Uma das características do Sr. Maitreya é a ternura. Para desenvolver esta virtude, podemos pedir ajuda dele. Lembro a vocês, eu já comentei em algumas aulas, o grande poder de Maitreya. Maitreya, nós temos a aula sobre o círculo do coração de Maitreya, do anel de fogo que nada passa do coração do Sr. Maitreya, que é, para mim, uma das formas de proteção mais fortes que existem e que eu incentivo a vocês a procurar no nosso site e fazer todos os dias antes de dormir. É extremamente importante. A deusa da liberdade é uma das senhoras do karma, ou senhores do karma, se você preferir, e porta-voz do Conselho Kármico. Ela tem seu retiro espiritual em Nova York, no planetário, claro, sobre a famosa Estátua da Liberdade. Ela é mãe de Saint Germain e serve no 7º raio. Como seu nome diz, ela ascensionou na chama da liberdade. Isto significa que esta foi a qualidade predominante sobre todas as suas virtudes. Ela, portanto, carrega a chama da liberdade para a humanidade. Ela tem isso à nossa disposição. Imagine, o que mais nós precisamos é libertação de problemas financeiros, de problemas de saúde, de problemas negativos de 1000 espécies. Então, ela está ali carregando esta chama da liberdade para nós. Basta para isso invocá-la
chamar o seu nome e recitar decretos, comandos de luz, invocações da chama violeta. Gente, essa chama violeta é maravilhosa, a deusa da liberdade é maravilhosa, e eu já tive essa experiência maravilhosa de chamar esta mestra, pedir auxílio dela para outras pessoas e ter respostas incríveis. Eu quero dizer para vocês que todos aqueles que encarnam na América, eu digo América do Norte, América do Sul, América Central, todos passaram perante a deusa da liberdade. Ninguém encarna nas Américas sem a aprovação da deusa da liberdade. Não é isso, Maria Lúcia? É verdade. É muito bonito, né? É. Porque ela trabalhando com Saint Germain, né, Paulo? Porque o Novo Mundo, como é chamado aqui as Américas, é um lugar leve, com menos karma do que o Velho Mundo, que é um local pesado, com muito mais karma, muito mais difícil. Realmente é uma oportunidade sem igual nascer nas Américas. Os americanos não são só os norte-americanos, né? Os americanos somos todos nós que vivemos nas Américas. Isso é importante ficar claro, é o local da raça Eu Sou, que é a raça Am. Se você pegar as palavras I am race, que significam a raça Eu Sou, e trocar as letras de posição, você encontra a palavra América. A raça do Eu Sou. Esses dias eu vi na televisão um repórter na Palestina entrevistando algumas pessoas, entrevistou alguém que viveu no Brasil. E esse senhor disse, lá é o céu. Comparado com o sofrimento de lá, né? E as pessoas aqui reclamam tanto, né? Não imaginam o que é viver naquele horror. Mas uma dos segredos, né, Paulo, para mudar os problemas nossos é agradecer tudo aquilo que nós temos. Ao invés de sofrer, agradecer. É isso. A próxima pergunta veio da Mônica, de Niterói. Ela diz, meu companheiro tem uma doença renal e sofre muito. Ele não tem orientação religiosa alguma e eu gostaria que ele apelasse ao mestre Hilarion, que é o mestre ascenso que ajuda os médicos como ele. Gostaria de saber como ajudá-lo. Qual é a melhor oração e mantra para ele fazer? Acredito que a doença não veio por acaso. Para mim, ela veio para despertá-lo da importância de crer em Deus. Mônica, acredito que fazer o Alegra-te Maria com ele o ajudaria muito. Maria é a arqueia do quinto raio e poderá, mais do que curá-lo fisicamente, mostrar-lhe o caminho espiritual. Busque fazer 108 Alegra-te Maria com ele e faça uma invocação antes, pedindo a ele que se entregue nos braços de Maria e peça a ela que o cure de todos os males, não só o renal. Ele poderá também repetir 108 vezes o nome do mestre Hilarion. Mestre Ascenso Hilarion, Mestre Ascenso Hilarion, Mestre Ascenso Hilarion. Você atrai a energia e a atenção do mestre quando fala o nome dele. A Elisa, de Canoas, no Rio Grande do Sul, pergunta. Nós repetimos várias vezes os comandos de luz e orações para gerar a energia necessária à solução dos nossos problemas ou atingir um fim específico, certo? Portanto, a minha dúvida refere-se ao fato de, na hora de fazermos o comando para Astréia e Miguel, clicarmos na página com o nome das entidades, a repetição do nome daquela entidade não dará força a ela? Qual é a vantagem de saber o nome de um demônio? Perdoe minha ignorância. Paz na luz sempre. Elisa, Canoas, Rio Grande do Sul. Elisa, nós utilizamos o nome dos demônios apenas para pedir a Astréia e a São Miguel que nos libertem. Saber o nome de uma entidade é uma grande chave para nos libertarmos dela. Da mesma forma como os demônios utilizam o nome das pessoas para poder atacá-las, nós utilizamos o nome da entidade para podermos nos libertar dela. Por exemplo, se uma pessoa está sofrendo o vício do fumo, ela pode fazer a invocação do preâmbulo do comando de luz para Astréia e Miguel e no final entregar o nome das entidades de fumo, Inhala, Nicola e Nicolos. Comece o preâmbulo assim. Amada poderosa presença de Deus, eu sou em mim, em nome do meu eu superior, em nome de Alfa e Ômega, em nome do Espírito Santo e da Mãe do Mundo, e pela autoridade da chama trina em meu coração, eu invoco os amados Elohim do quarto raio, a Astréia pureza, Astréia pureza, Astréia pureza, e os arcanjos do primeiro raio, São Miguel e fé, São Miguel e fé, São Miguel e fé, com as suas legiões de anjos do raio azul,
para que libertem os nossos 4 corpos inferiores, os nossos chakras e as nossas auras, das entidades e dos desencarnados, dos demônios e dos espíritos malignos. Em nome do Cristo Cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Em nome do Cristo Cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Em nome do Cristo Cósmico, eu ordeno que as forças do mal saiam agora. Eu ordeno a purificação do nosso ser com o fogo dos Elohim e com as forças do Arcanjo Miguel para o aprisionamento do mal e de toda a magia negra enviada contra nós. Em nome do meu eu superior, eu comando as espirais ascendentes dos raios azul e branco de Deus para limpar-nos de todos os males. Eu sou o que eu sou e falo agora com a autoridade do Filho de Deus em meu coração. Eu sou luz, amado Pai, e afirmo aqui e agora. Neste momento nós citamos o nome das entidades. Amada Astréia e São Miguel, liberte-me dessas entidades de fumo e tabaco. Queime através de consumo as entidades em Hala, Nicola e Nicolos. Libertem-me agora do vício dessas entidades. Libertem-me do vício do fumo. Amém. Aí parte para o corpo do decreto. Então veja que nós falamos o nome das entidades apenas para entregar, nada mais. Nós não invocamos, não falamos repetidas vezes, apenas comunicamos o nome delas para os Elohims. Repetimos várias vezes, sim, o nome de Astréia e São Miguel. Vamos terminar o programa de hoje com uma gota de sabedoria com o título Tigela de Madeira. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa. As mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, às vezes derramava o leite na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições na mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram demonstrações ásperas quando ele deixava um talher ou comida cair no chão. O menino de 4 anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite, antes de jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" O menino respondeu docemente: "Eu estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente o conduziu à mesa da família. Dali para frente, e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando o garfo caía, o leite era derramado ou a toalha da mesa sujava. De uma forma positiva, aprendemos que não importa o que aconteça, ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e amanhã será melhor do que hoje. Aprendemos que se pode conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com 3 coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida e os fios das luzes de uma árvore de Natal que se embaraçaram. Aprendemos que não importa o tipo de relacionamento que tenhamos com os nossos pais, nós sempre sentiremos falta deles quando partirem. Aprendemos que saber ganhar a vida não é a mesma coisa que saber viver. Aprendemos que a vida às vezes nos dá uma segunda chance. Aprendemos que viver não é só receber, é também dar. Aprendemos que se procurarmos a felicidade, vamos nos iludir.
Mas se focalizarmos a atenção na família, nos amigos, na necessidade dos outros, no trabalho e procurarmos fazer o melhor, a felicidade vai nos encontrar. Aprendemos que sempre que decidimos algo com o coração aberto, geralmente acertamos. Aprendemos que quando sentimos dores, não precisamos por isso ser uma dor para os outros. Aprendemos que diariamente precisamos alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, segurar na mão, receber um abraço afetuoso ou simplesmente um tapinha amigável nas costas. Aprendemos que ainda temos muito que aprender e que as pessoas se esquecerão do que dissemos a elas, esquecerão do que fizemos, mas nunca esquecerão de como as tratamos.